Malu, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e a palavra é sua, minha amiga. É. Olá a todos, é uma satisfação sempre participar do trabalho. Eu vou compartilhar, depois nós começamos a falar de um assunto tão importante e tão delicado, né? Tá ok? Certinho. Tá ok. Então, é Setembro Amarelo, muitos meios de comunicação estão abordando o assunto sobre suicídio, mas não é só no mês de, de setembro, né? Nós já estamos presenciando já em outros momentos uma abertura para se discutir um pouquinho melhor, né? Colocar uma luz sobre a questão do suicídio. Então, nós estamos dando uma referência bibliográfica, que é do André Trigueiro, que tem um livro completo sobre o suicídio, com dados estatísticos e toda uma visão espírita sobre o assunto, que é Viver é a Melhor Opção. Mas nós iremos encontrar também, né, principalmente nesse mês, eu encontrei muito na internet, assim, excelentes expositores tratando do assunto, o Arthur Valadares, Haroldo Dutra, né, sempre trazendo, buscando um entendimento sobre a questão do suicídio. Então, nós vamos, num primeiro momento, acho que nós precisamos entender um pouquinho a questão do suicídio, para depois nós entrarmos o que a doutrina espírita tem como contribuição para nós entendermos essa questão tão séria e profunda. Então, o suicídio, nós podemos dizer que são um daqueles assuntos tabu. Então, primeira pergunta que nós poderemos perguntar, como é que nós, ou podemos, né, buscar entender, como que nós construímos um tabu? Como que a sociedade constrói um tabu? Então, existem alguns assuntos que se tornam tabus. Mesmo o suicídio, com toda essa visão, essa busca de abertura e de entendimento, ainda tem um aspecto de tabu. Então, quando o assunto se torna tabu? Quando não se fala sobre o assunto, né? Quando ele fica invisível e ausente. As pessoas evitam falar sobre um determinado assunto. E o que que acontece? Ele fica envolto num estigma, então fica aquele assunto proibido, né? Aquele assunto que não se nomeia, né? Coloca-se um véu, é silenciado, né? Fica aquele, as pessoas até estranham, fica aquele silêncio mortal, né, como nós poderíamos dizer, em determinados assuntos. E que assuntos são esses? Geralmente são aqueles que são delicados, que são difíceis, onde existe uma falta de entendimento, onde as pessoas não sabem como lidar com esses assuntos e que provocam medo e sofrimento. Então aí nós temos aí uma fórmula, né, que pode levar à construção de um tabu. Tem consequências? Muitas, muitas. E são consequências, infelizmente, prejudiciais. No caso do suicídio, preconceito e desinformação, né? O que que acontece? As pessoas começam a evitar o assunto, e essa evitação provoca uma passividade, onde não se faz nada, ou tem medo de se fazer alguma coisa. E aí o que que vai acontecendo? O não enfrentamento. O não enfrentamento desses assuntos eles reforçam a atitude. Que fica aquele silêncio e as pessoas que estão vivendo determinadas situações muito difíceis, elas não se sentem encorajadas a falar sobre o que estão vivenciando. Então, reforça a atitude, né, de isolamento e, né, de repente, a pessoa chegar a termo. O que que acontece também? O julgamento e condenação até criminalização em relação ao suicídio. Eu não sei como está hoje, viu, Conceição? Mas eu sei que de um tempo, até um tempo atrás, juridicamente, as pessoas que se suicidavam não podiam receber o seguro, né? O seguro de vida não pagavam as pessoas quando descobriram que era um suicídio. Eu não sei se hoje modificou alguma coisa, mas para nós vermos é uma criminalização
da atitude, né? E com tudo isso vão se criando muitos mitos em relação ao suicídio, em relação a todos os tabus, mas estamos falando de suicídio, né? Então, voltar um pouquinho. Quais são os mitos envolvidos no suicídio? O que acontece? Uma proliferação de ideias sem fundamentos em relação ao suicídio e que afastam as pessoas do entendimento, paralisam as ações, as atitudes em relação ao enfrentamento de uma questão tão séria e tão delicada, né? E aí, quais são os mitos? O suicida não avisa ninguém. Poucos casos não avisam. Nós já vamos fazer o contraponto. Não há o que se possa fazer quando alguém decide se suicidar. Sempre há o que fazer. Sempre há. São raríssimos os casos em que a decisão é final e fecha as portas para qualquer tipo de ajuda. São raríssimos. Falar sobre o suicídio pode encorajar ou estimular. Engano, ao contrário, reforça a atitude, né? Ao invés de encorajar, não vai encorajar, mas vai dar abertura para que as pessoas comecem a se colocar e falar das ideias, das sensações que estão tendo em relação ao suicídio. É um ato de covardia e de fraqueza. Jamais, né? É um ato de desesperança, de desespero. É quando a pessoa não encontra saídas, não vê uma luz que possa auxiliá-la, que possa tirar daquela situação, né? Contrário de covardia e de fraqueza. Quer chamar a atenção. Não, né? É um pedido de socorro. A pessoa fala, ele quer chamar atenção, está tentando fazer porque quer chamar atenção. Não, ele quer chamar atenção porque está sofrendo, está em desespero, está pedindo socorro, né? Não dá sinais, raros os casos que não dão sinais, né? Na verdade, os sinais, nós é que não vemos os sinais, mas se olharmos com atenção, né, nós iremos perceber os sinais, a sinalização que a pessoa está passando por uma situação que não está suportando, né? São doentes mentais? Nem todos. Muitos sim, nem todos, né? Não podemos dizer que todos os casos são doentes mentais. Como é que nós podemos desconstruir o tabu do suicídio? Primeiro, acho que a primeira questão, né, que é o que está levando as pessoas a falarem muito sobre suicídio, e criar um mês em relação à prevenção. É um fenômeno mundial, é um fenômeno de saúde pública. As estatísticas preocupam, né? O ano passado era 800 mil por ano. Esse ano já deve ter, né, ampliado muito esse número. Gente, nós vamos trazer esses dados, mas não é para alarmar ninguém, é para conhecimento, para conscientização, porque nós precisamos enfrentar o assunto, precisamos falar do assunto. Crianças, jovens, adultos, idosos, independe da classe. Os jovens são mais propensos. Não. Hoje nós vemos crianças, jovens, adultos, idosos. Então, não depende da classe, depende da idade, né? Falar sobre o suicídio salva e previne, né? No momento em que se percebe a sinalização que o outro está dizendo, não estou suportando mais, se nós olharmos, escutarmos, nós vamos conseguir fazer a prevenção e salvar. É possível evitar e prevenir o suicídio. Mais de 90% dos casos são evitáveis, muito mais. E o que é importante para nós desconstruirmos esse tabu? Entender os sinais, né? Na família, na escola, no trabalho, em todos os lugares da sociedade. Não é só a família que é responsável, não é só a escola que é responsável, né? Toda a sociedade precisa ter esse movimento de um olhar mais cuidadoso em relação à realidade das pessoas, né? Então, é toda a sociedade que pode fazer algo para mudar a realidade atual, né? Vamos dizer que é uma questão da sociedade, não é jogarmos, né? Não, é a família que tem que cuidar disso. Não, são todos juntos, todos unidos, porque é uma situação muito delicada, né? Não é uma é complexo a questão do suicídio, né? Então, e outra coisa que é muito importante para desconstruir o tabu, né? Não existem culpados.
Não existe, porque às vezes busca-se um culpado na questão do suicídio. Foi a família, foi a escola, foi o bullying, foi o colega, foi, né? Não existem culpados, existe uma situação real, séria, delicada, em que alguém está num grande sofrimento. É claro que é difícil para nós olhar alguém num grande sofrimento e conseguir fazer alguma coisa, porque nós nos sentimos afetados. É uma realidade, né? Mas aí nós vamos, né, precisar ter esse olhar e essa escuta para que nós possamos fazer alguma coisa e auxiliar aqueles, né, que estão nesse tipo de sofrimento e resgatar mesmo, né? É um resgate que se faz mesmo. Aí as pessoas sempre perguntam, não é, porque é difícil essa resposta, sabe? Quais as causas do suicídio? Né? Todo mundo quer saber, né? A ciência quer saber qual é a causa. Não podemos falar em causa, nós podemos falar em fatores de risco. E a pergunta sempre é por que fez isso? Principalmente quando são crianças, afeta demais a gente, né? Afeta muito. Crianças, jovens, afeta demais. Então, a pessoa fala, nossa, mas é tão jovem, mal começou a viver, por quê? Né? Como entender o que leva ao suicídio? É um problema social? É um problema individual? E aí nós vamos em busca dos motivos, das causas. Não existe um único motivo, não existe uma única causa. É multifatorial, é um conjunto, né, que de alguma maneira se une aí e vai levando a pessoa a uma situação onde ela não vê saída. Né? Onde é de extremo sofrimento, ela não vê saída. Né? Agora, nós podemos falar em motivos desencadeadores, isso podemos falar. Né? Então, o que que pode, né, desencadear uma busca pelo suicídio por abreviar a vida, né? Doenças incapacitantes, pode acontecer isso. O envelhecimento, algumas pessoas vão envelhecendo e começam a não lidar bem com a situação do envelhecimento e começam a entrar em estados depressivos, de desesperança, de isolamento, principalmente quando são excluídos da sociedade, né? Se sentem excluídos da sociedade. Né? O bullying é uma coisa muito séria, principalmente atualmente, que o bullying tem uma violência, uma crueldade muito grande, né? E bullying não acontece só na escola, o bullying acontece no trabalho, na escola, na vizinhança, né? Em muitos locais estão ocorrendo bullying e muito violento, né? As violências também, né? A violência doméstica, a violência entre os colegas, a violência também é um fator sério, né, que pode levar uma pessoa a pensar em abreviar a sua vida. Consumo abusivo de drogas, a exclusão social, quando a pessoa sente que teve perdas muito significativas, perdas no sentido familiar, perdas econômicas, perdas da dignidade, né? Então, podem, né, pode ser um fator desencadeante. Conflitos familiares também, sabe, tem um papel importante. Né? E nós temos também, né, alguns sites hoje em dia, né, que estimulam atos de alto risco, né? Nossa, que precisam ser muito bem avaliados, porque eles estão lidando com crianças, com adolescentes que ainda não têm uma formação de personalidade, né, mais de maturidade, e que acreditam naquelas situações, e são sites que colocam tarefas, né, para que as pessoas façam, são tarefas de alto risco que acabam levando, né, à perda da vida. Então, nossa, olha só a quantidade, né, de fatores desencadeantes. E sabe que eu vou falar das causas, depois eu falo de alguns filmes que tratam da questão do suicídio, e são filmes que tratam de uma maneira assim muito séria e são clássicos, né? Clássicos que tratam da questão do suicídio. Mas vamos falar das causas. Então, quais seriam as causas? Nós falamos de situações desencadeadoras, mas se nós formos selecionar alguma causa, falar em apontar alguma causa, nós poderíamos dizer que uma dessas causas seria a vulnerabilidade.
né? Então, essa pessoa está, de alguma maneira, num estado de vulnerabilidade, está vulnerável, está com algum desequilíbrio psíquico ou alguma questão existencial muito forte, muito séria, né, que está provocando uma vulnerabilidade. Então, às vezes, a falta de uma estrutura familiar, a falta de uma aceitação escolar, quando não se sente pertencente ao grupo social, ao grupo escolar, quando existe uma perda do sentido para viver por alguma razão, né? E nós temos também os transtornos mentais graves, sem tratamento, sem controle. Então, eles provocam todas essas vulnerabilidades. É claro que nós podemos, né, que quando acontece tudo isso, a falta de estrutura familiar, escolar, social, a perda do sentido da vida, tem a ver também com a autoestima, né? Aquela pessoa não está se sentindo pertencente a algum lugar, está se sentindo isolada, com um vazio, uma ausência muito grande interna, e isso traz uma vulnerabilidade muito grande. Então, a atenção hoje é tratamento e prevenção, né? Então, onde é que vão? Vão em busca de quê? Das famílias disfuncionais, porque o papel da família, a estrutura familiar tem um peso significativo, não é a causa, mas tem um peso, né? Principalmente quando não existe escuta, quando não existe apoio, quando existe uma indiferença. Então, essas famílias precisam de auxílio para poder lidar com a situação, né? E a outra questão, que é preventiva, né, e também de tratamento, os tratamentos precisam ser mais públicos, né? As pessoas precisam ter mais acesso aos tratamentos e tratamentos de qualidade. E a questão da prevenção seria implantar políticas preventivas. É necessário uma rede de atendimento, né, para dar conta dessas questões. Então, não é buscar culpado, mas é procurar uma rede que possa dar conta, que possa fazer um enfrentamento olhando para a família, a escola, o social, o profissional. Tem que olhar, tem que ter um olhar sobre todos esses setores, né? E sempre é bom lembrar: o desejo é eliminar a dor e o sofrimento e não a vida. A grande maioria. São raros os casos em que o desejo é não quero mais viver. Pouquíssimos. 99% a vontade, o que quer é tirar a dor, tirar o sofrimento, porque não está suportando mais. Existem alguns filmes fabulosos que tratam do assunto. E é importante assistir porque é um tratamento muito sério e muito delicado, né? Não sei se algumas pessoas já assistiram alguns dos que eu vou falar, alguns são antigos. Tem o famoso Dom Juan de Marco, tem As Virgens Suicidas, nós temos a Sociedade dos Poetas Mortos, Garota Interrompida. E no ano passado, né, 2023, eu assisti um filme, o mais recente, mas um filme delicadíssimo, delicadíssimo, da Bélgica. Ele foi concorrente ao Oscar de filme estrangeiro. E ele chama-se Close, mas é um filme que vale a pena assistir. Ele é de uma sensibilidade, de uma delicadeza a tratar da questão do suicídio. E lá nós podemos ver a questão escola, questão bullying, questão da família, a questão do amigo, a busca pelos culpados. Quem errou foi a escola, foi o amigo, foi a família, né? E nós vemos todos esses fatores sendo abordados nesse filme. E o que chama a atenção é a busca pelo culpado. E aí nós vemos, não existem culpados. Podemos até dizer que existem aqueles que estão em sofrimento e não necessariamente culpados. Então, a situação é essa, né? A sociedade toda está muito preocupada com o aumento dos casos, né? Muito preocupada, e estão em busca de procurar um enfrentamento, uma maneira de prevenção e de tratar essa questão do suicídio. E vamos lembrar uma coisa, né? Nós também estamos, faltou colocar, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência, né?
na sociedade em geral, né, no mundo. Então, essa turbulência também pode, naquelas pessoas que estão, por exemplo, com um desequilíbrio, um desajuste, uma vulnerabilidade maior, tem um peso, porque aumenta a desesperança, aumenta a falta de encontrar o sentido para a vida, vendo uma situação com tamanha turbulência e desafios bem complexos, né, para todos nós. Bom, então, como é que nós podemos entender aí do ponto de vista da doutrina espírita, né? O que que a doutrina espírita tem a dizer sobre suicídio? A primeira coisa, gente, é um problema espiritual o suicídio. Não descarta nenhum de todos os outros desencadeadores, fatores que desencadeiam, as vulnerabilidades, não vai descartar nada disso, né? Mas se for buscar uma causa, a causa é espiritual, é um problema espiritual. E tem a ver com as dificuldades mesmo, as fragilidades do espírito em lidar com a encarnação e as experiências do mundo encarnado, em lidar com a vida no seu todo, né? Porque esse pensamento não vai acontecer apenas enquanto o espírito está encarnado, né? O sentimento estará com o espírito em qualquer situação que ele esteja. Mas existe uma dificuldade de estar nesse mundo, entender este mundo, lidar com essa vida encarnada, com todos os seus desafios, né? Então, a conscientização e o entendimento da realidade espiritual são fundamentais, né? Não só para tratar, para prevenir, mas para fortalecer o espírito, né? Ao encarnar e ao enfrentar alguns desafios, alguns planejamentos reencarnatórios que podem ser difíceis, né? Então, a busca, o olhar da doutrina espírita é fortalecer, resgatar o sentido da vida, né? Se a pessoa perdeu o sentido da vida, resgatar. Se a pessoa não encontra o sentido para a vida, construir. Se a pessoa está com o sentido da vida equivocado, redirecionar. E então essas duas questões para a doutrina espírita são fundamentais: o sentido da vida, a valorização da vida. Hoje nós também podemos ver uma banalização da vida, né? Fenômeno mundial, onde parece que as pessoas estão num movimento onde não estão vendo o valor da vida, né? Então, banalizam, parece que não tem importância, e isso é um fenômeno mundial e delicado, sério, né? Para nós pensarmos, refletirmos bastante, né? E aí a pergunta fica: será que vale a pena desistir da viagem encarnatória antes do término? Será que vale? Poder fazer nós podemos, mas vale a pena para nós espíritos, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para as nossas vivências e as oportunidades que nós temos? Vale a pena interromper um planejamento reencarnatório? Poder interromper, nós podemos, mas será que vale a pena? Será que nós não estaremos simplesmente empurrando para uma outra encarnação as situações que nós precisamos resolver nessa existência? Porque essas questões, né, esses projetos e planejamentos, eles vão ficar pendentes, paralisados, e nós, em algum momento, precisaremos retomá-los, né? Então, o espírito sempre vai poder retomar essas questões todas. Mas será que vale a pena? Será que não é melhor nós procurarmos entender toda essa questão da vida espiritual, do nosso papel aqui e buscarmos enfrentar essas situações todas? Então, é algo para todos nós pensarmos bastante sobre isso, né? Analisarmos. Não é só nós pensarmos, mas aqueles que estão nessa vulnerabilidade e fragilidade, que recebam também esse entendimento, para que possam lidar melhor com as situações que estão trazendo sofrimento, né? Quais são as concepções doutrinárias que podem nos ajudar a entender a questão, que pode não só servir como tratamento, mas como prevenção? Primeira questão da doutrina espírita: a vida continua, né? A vida é imortal. Então, abreviar a vida física não vai eliminar a dor e o sofrimento, né? Pode talvez eliminar a dor do corpo, né?
Mas a dor da alma não. A dor da alma irá nos acompanhar onde quer que nós estejamos, né? As nossas questões, os nossos desequilíbrios, as nossas mágoas, ressentimentos, o que quer que seja, continuarão conosco, né? O que vai acabar apenas é a vida física, não as nossas vulnerabilidades, né? E que essas questões difíceis que podem trazer dor e sofrimento, elas fazem parte do processo evolutivo de todos, sem exceção. Sem exceção, todos nós passamos por situações difíceis. E não é por uma questão de castigo divino e imposição divina, é por uma questão de nós precisamos adquirir experiência, nós precisamos crescer, nos aperfeiçoar. E isso vai acontecendo através de vivências. Algumas dessas vivências podem trazer sofrimento e dor, sim, né? Nós somos espíritos, somos seres inteligentes criados por Deus, né? E Deus criou um projeto divino para nós, é atingir a perfeição. Então, a partir da criação, todos nós iniciamos uma trajetória para atingir essa plenitude. E é claro que essa trajetória que somos nós que traçamos, né? Deus traçou o destino, que é a perfeição, né? Como nós vamos chegar até a perfeição, somos nós que fazemos as escolhas. Então, nós vamos fazer escolhas, vamos ter experiências, nós iremos ter muitas, muitas vivências em diversas dimensões, encarnado e desencarnado, em diversos mundos. Então, é importante nós entendermos isso. E muitas vezes essas escolhas, essas experiências, podem não ser as melhores escolhas. Nós podemos fazer escolhas que tragam sofrimento e dor. Acontece, falta de experiência, falta de conhecimento, ou impulsividade, né, ou desejo, ou paixão, que podem nos levar a fazer algumas escolhas que depois nós iremos perceber que traz, né, sofrimento, dor, né? E se nós entendermos isso, ajuda bastante, auxilia bastante a nós, né, não nos recriminarmos, mas nós buscarmos entendimento e procurar fazer dessa trajetória, nós irmos em busca de escolhas melhores, né, que possam não trazer tanto sofrimento ou dor, né? Então, o conhecimento doutrinário, eles nos fortalecem espiritualmente, né, para que nós possamos entender todas essas questões e desafios encontrados nessa trajetória. Então, não é a questão, eu, né, estou sendo punido, por que que acontece comigo? Porque aí nós começamos em todas aquelas buscas e falar, por que comigo? Por que que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Né? Mas não, isso não é nenhuma determinação divina, né? É resultado de algumas escolhas que nós fazemos, e se nós soubermos disso, ajuda bastante. Então, os conhecimentos da doutrina espírita fortalecem bastante para que nós consigamos passar por esses momentos mais difíceis, né? Então, como que a doutrina espírita pode contribuir para todos nós, além de todos os conhecimentos doutrinários? Assim, acho que todos os princípios da doutrina espírita nos levam a ter uma compreensão do propósito da vida. A vida tem um propósito, né? E nós conseguimos nos alinhar à realidade espiritual, porque nós entendendo que a vida não é só material, não é só essa vida de encarnados, que a vida é complexa, é um conjunto de vivências em dimensões diferentes, isso ajuda bastante a nós entendermos que aqui nós estamos em uma experiência temporária e passageira, né? O conceito de vida, ele é muito amplo, ele não é a vida corporal, a vida material, a vida do encarnado. Isso é uma parte da vida. Então, essa conscientização auxilia muito, né? Nós entendermos o que, que implica o aperfeiçoamento espiritual, né? Nós sabemos que todas as nossas conquistas, né, elas necessitam de um esforço, de desafio. Nós iremos encontrar obstáculos, desafios, dificuldades, né, situações desagradáveis, todos nós, em qualquer conquista que nós queiramos ter, profissional, pessoal, individual, social, material, espiritual, todas, né, necessitam de um esforço, né? Nós iremos encontrar obstáculos, nós precisaremos enfrentar situações difíceis, e pode acontecer, claro, de sofrimento, de doenças, né? Mas é importante sabermos, né, elas são restritas, é temporário, é passageiro.
né? Faz parte das nossas condições atuais de vida, né? Nós estamos num planeta que tem muitos problemas, muitas dificuldades. Nós também temos, né, muito desconhecimento, nós temos fragilidades, né, mas nós temos outras coisas também, nós temos muitos potenciais, nós temos uma capacidade de recuperação, de entendimento, de conseguirmos lidar com as situações enorme, enorme, né? Então, não existe, e outra coisa que é muito importante, né? Não existe apenas sofrimento e dor nessa trajetória que todos nós espíritos iniciamos, né? Essa caminhada rumo à perfeição. Não existe só dor e sofrimento, só situações difíceis, né? As conquistas, as realizações, todas as virtudes que nós desenvolvemos, e quantas situações de felicidade nós encontramos e construímos, quantas convivências que valem a pena, quantos laços afetivos que nos sustentam. Então, existem, né, na verdade, se nós olharmos bem, né, existem mais situações para a nossa felicidade, a nossa autorrealização do que não, né? É que nós não conseguimos enxergar essas oportunidades. Às vezes nós nos envolvemos só com a dor, com o sofrimento e não olhamos as coisas de uma maneira mais ampla, mais geral, né? E que nós possamos tirar dessas questões todas aí realmente a autorrealização, mais felicidade, né? A vida é o bem mais valioso de que nós somos dotados. A doutrina espírita aponta para isso, né? Nós, espíritos, temos uma missão, e a missão é de nós cuidarmos de nós, do meio onde nós estamos, de preservar, de criar condições para que a vida floresça em todos os lugares. Olha só que tarefa e que missão, né? Então, se nós nos engajarmos nessa missão, né, a tendência é que nós tenhamos muito mais sentimentos, né, de felicidade, de autorrealização, do que de sofrimento e de dor, porque essa questão da missão de cuidar, de preservar, de criar, tem a ver com o sentido da vida. E isso é importante para nós, né, sabermos esse sentido da vida. E o que mais que podemos dizer? Como é que nós podemos cuidar do espírito? Cuidando do espírito. Claro que tem um aspecto importante da doutrina espírita. São duas questões aí importantes. Primeiro é o conhecimento doutrinário sobre a questão da vida, né? Isso vai trazer conscientização de nós entendermos a vida imortal, a imortalidade da vida. Isso já é importante. E o segundo são os tratamentos espirituais, que podem ajudar muito, né? Não só na prevenção, como no tratamento das ideias suicídias. Então, o apoio, o acolhimento e o amparo que existem, né, em todas as casas espíritas, né? A renovação fluídica vai auxiliar, né, no bem-estar. A renovação mental vai auxiliar muito no nosso entendimento em relação às questões difíceis da vida, as dificuldades de relacionamento na família, na sociedade, né? Nós vamos conseguindo entender melhor essas questões. Traz uma nova visão de vida. Isso muda tudo, né? É quando nós podemos abrir espaço para a espiritualização, é nós conseguirmos perceber a realidade da vida espiritual, da imortalidade do espírito, né? Então, isso pode nos trazer novos valores, esses novos valores, esse novo entendimento, essa nova visão de vida, elas vai dando um sentido maior para a vida. Nós conseguimos aí enxergar o sentido da vida, porque quando, né, estremece o sentido da vida para nós ficamos muito vulneráveis, né? E se nós não encontramos sentido para a vida, é fundamental que isso seja restaurado. É fundamental, né? Porque é isso que vai nos fortalecer e vai fazer com que nós tenhamos consciência que nós temos um papel fundamental na vida, encarnado ou desencarnado.
Outra questão importante também são os tratamentos para desobsessão. Muitos casos de suicídio acabam sendo provocados por processos obsessivos, ou desencadeados por processos obsessivos, né? Então, é importante, né, os tratamentos obsessivos, né, tanto nas as ideias suicídio, as tentativas de suicídio, nós encontramos num número significativo processos obsessivos, tá? E a doutrina espírita, os centros espíritas oferecem tratamentos específicos e obsessão tem cura. Pode-se, né? E não só curar, depois, com entendimento, nós podemos prevenir qualquer outra situação que possa fragilizar e levar à ideação suicida, né? Cuidando da vida espiritual, né? Então, cuidar do espírito e da vida espiritual. Como é que nós podemos cuidar da vida espiritual? Então, é uma compreensão é, da realidade espiritual, né? Do nosso papel na vida. Entender que a vida, ela é imortal, mas ela é dinâmica, mas isso significa o quê? Que nós temos uma parceria com Deus. Deus não nos criou como espíritos imortais para enfeitar o universo, né? Ele nos criou para que nós pudéssemos, ao nos desenvolver, nos tornarmos ou termos o entendimento que nós temos uma parceria com Deus para cuidar da vida, para preservar a vida. Então, despertar a consciência é quando nós conseguimos nos apropriar do sentido da vida e ter a percepção que o bem mais valioso de que nós somos dotados. Aí é a valorização da vida, e não a banalização da vida, né? E se nós conseguirmos entender, né, que tudo que se refere à vida é criação divina, é um bem supremo e é deslumbrante, é deslumbrante, né? Então, se nós conseguirmos nos alinhar, nos aproximar desta consciência, nós estamos fortalecidos para lidar com os desafios que nós temos que lidar, né? E só lembrar que a trajetória rumo ao aperfeiçoamento, sempre nós enfrentaremos situações complexas. E se nós pudermos olhar as situações difíceis, não como provação, não só como imposição divina, não só como um castigo ou como uma penalização, mas se nós conseguirmos olhar como um desafio que irá despertar em nós potenciais inimaginados, né, tanto intelectuais como virtudes, né, a nossa posição diante desses desafios vai ser completamente diferente, né? Nós teremos uma outra maneira de lidar com essas questões todas, né? É claro que não é dizer, ai, venha sofrimento, venha dor, venha doença. Não é isso, né? Mas quando acontece, nós temos o entendimento. Essa é uma situação que está, de alguma maneira, me auxiliando na minha reeducação, na reeducação do espírito, no aperfeiçoamento do espírito, no aprendizado do espírito, né? O corpo, ele tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento, mas nosso desenvolvimento como espírito, né? Para desencadear conhecimentos adormecidos, quando nós estamos lidando com o corpo. Mas é importante nós sabermos lidar com o corpo. O corpinho dá trabalho? Ele dá. Nós precisamos aprender a lidar com ele. Não precisamos sofrer. Nós podemos ter uma conciliação com este corpo. Como nós podemos ter uma conciliação com os nossos desejos, né? As nossas crises existenciais? Nós podemos ter um outro tipo de entendimento, né, dessas questões todas, né? Então, olha quanta coisa. E lembrando, né, que acho que pulou alguma coisinha aqui, cuidando da vida espiritual. É. Então, buscar o progresso espiritual, o desenvolvimento da consciência, né, para que nós possamos, né, valorizar tudo que se refere à vida, né, ao amor. Isso é fundamental.
né? Que esses sentimentos possam predominar e expandir. E é sempre importante quando nós pensamos, nossa, a vida, ela está em todo o universo, florescendo, florescendo. Basta nós olharmos para a natureza, nós só estamos vendo vida. Basta nós olharmos, né, para o universo cósmico, nós estamos vendo vida, né? Então, a vida é a criação divina, ela é a essência do universo, né? Tudo está pulsando no universo, pulsando de vida, né? Então, se nós conseguimos nos aproximar desse entendimento, né, nós vamos ressignificar a visão e os valores da vida. Novos direcionamentos que nós vamos dar e ampliar a nossa consciência, sabe? Então, é aquela hora em que nós podemos olhar e não banalizar a vida, mas nós podemos olhar e sentir como é valoroso a vida de qualquer ser, principalmente nós. Então, aí, o valor, a valorização e o sentido vão ficar robustos, né, como nós podemos dizer. Então, investir em novas propostas de vida são importantíssimos. Novos caminhos que valorizem a vida e o viver são fundamentais, né? Então, nós sempre, importante que nós busquemos sempre o sentido, a esperança, a valorização da vida. Sabe, antigamente tinha, não sei se ainda existe, né? O Rotary Club tinha um trabalho dos escoteiros mirins. Não sei se ainda tem, mas era um trabalho tão importante, né? Porque a garotadinha, entende? Elas tinham cuidar da vida, cuidar do idoso, cuidar do animalzinho, cuidar. Então, essa relação com o cuidar da vida trazia um sentido para aquelas crianças, né? Infelizmente, nós não vemos mais tanto isso hoje. Precisamos resgatar, precisamos, né? Quando as pessoas se envolvem em projetos de cuidar da natureza, dos animais, dos idosos, dos doentes, isso vai dando sentido para a nossa vida, porque nós vamos percebendo que nós temos um papel tão grande nisso tudo, tão grande, né? O nosso papel na vida é muito grande, é cuidar e preservar da vida, né? Não é só dos outros, a minha, a nossa e a de tudo que está ao nosso redor. E, finalizando, nós espíritos temos um valor inestimável para Deus. Então, se nós pudermos olhar para nós próprios e perceber esse valor inestimável, se nós pudermos olhar para aquele nosso irmão que está em sofrimento e que está com vontade de desistir da vida e mostrar para ele que ele tem um valor inestimável, não é só para nós, mas para Deus, acho que pode talvez ir auxiliando, fortalecendo e dando, né, um rumo e um sentido para essas pessoas que estão se sentindo aí um pouquinho perdidas. Às vezes nós falamos essas pessoas, mas isso é para todos nós, né? Para todos nós. Quando nós estamos num grande sofrimento, nós nos cansamos, né? E às vezes nós ficamos com vontade realmente de descansar, né? E falar assim, não, nós podemos descansar de outras maneiras, não precisamos abreviar nada, nós podemos nos envolver em todas as atividades que possam fazer com que nós recuperemos o sentido da vida, a valorização da vida. Então, a doutrina espírita sempre vai apontar para vamos valorizar a vida, vamos trabalhar para que a vida tenha o seu lugar, que é a presente que Deus deu para todos nós, um presente valioso e inestimável. Então, era o que nós tínhamos sobre o assunto. Ele é muito vasto, muito complexo, então nós procuramos selecionar algumas coisas que possam, né, nos auxiliar em relação a um tema tão delicado. Muito obrigado a todos.